O Jornal do Meio-Dia está de volta e após o Partido Liberal oficializar o deputado federal José Medeiros como pré-candidato ao Senado e projetar o senador Wellington Fagundes na disputa pelo governo do estado, o grupo agora articula a vinda do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro para um grande ato de filiação em Rondonópolis, já de olho nas eleições deste ano. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o deputado federal José Medeiros, do PL. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Deputado, o nome de José Medeiros já tinha sido confirmado por Flávio Bolsonaro, por Jair Bolsonaro. Agora, o ex-presidente confirmou que a direção nacional do PL já tinha decidido, que era pelo nome de Wellington Fagundes. E o que se coloca agora é o seguinte: existe uma chance de Flávio Bolsonaro ficar neutro na eleição aqui de Mato Grosso? Na verdade, a neutralidade ela se dá, por exemplo, se fosse dois candidatos de partidos que não o dele, né? Mas como ele é do PL, então, por si só, já não tem neutralidade. O que não significa que a gente vai espantar quem, porventura, queira apoiar o Flávio. Isso não se faz. O próprio senador Wellington Fagundes disse, olha, nós estamos com um projeto maior de presidência da República e a gente não pode dizer que o Flávio não vai poder receber apoio. Vai, logicamente que vai poder ter, mas esse ambiente de neutralidade não tem como ter, porque o número é o mesmo, é 22. Deputado, essa possível neutralidade talvez também será empregada por outras figuras do partido. Por exemplo, temos o prefeito da capital, Bílio Brunini, que todos sabem tem uma relação muito próxima com o vice-governador Otaviano Pivetta, que pleiteia a mesma vaga que o Wellington Fagundes. E ele já falou que, por enquanto, será neutro. Assim como ele, tem outras figuras do PL também, o senhor sabe, que já são um pouco mais contrários à pré-candidatura de Wellington e mais simpáticos à de Pivetta. Tem a ver com isso? Essa neutralidade será possível ou não? Vai todo mundo subir no palanque do Wellington e do senhor também? Olha, na verdade, essa neutralidade vai acabar não existindo pelo seguinte... não vai haver infidelidade. O próprio Abílio já disse hoje numa coletiva, não há que ver. O incômodo maior desses prefeitos é a preocupação, porque obviamente cada um tem o seu projeto e a maior preocupação deles não é com o senador Wellington, não é contra o senador Wellington, é justamente por causa da possibilidade que tinha sido aventada do PMDB estar próximo dessa candidatura do senador Wellington, porque isso teria impacto diretamente no que aconteceu nas eleições de 2024, que esses prefeitos eles enfrentaram em todos os seus pleitos o PMDB e ganharam. Mas eles já estão com certeza de olho em 2028. Então, o medo é do PMDB se fortalecer e eles terem que ir para uma candidatura enfrentando. Então, essa coisa, mas isso aí está sendo conversado. O senador Wellington falou que vai fazer de tudo para estar tudo ajeitado. Período pré-eleitoral é assim, é o ajeitamento das placas tectônicas para chegar um momento tudo... De uma ordem, no mínimo, né? Se é que é possível. Deputado, colocando aí mais um ingrediente nesse tema levantado pela Camila. Nos bastidores, a informação que existe é de que Flávio Bolsonaro tem simpatia pela candidatura de Janaína Riva ao Senado. E aí, isso muda alguma coisa no que o senhor acabou de colocar? Não, o que acontece? Diz que nunca se mente tanto quanto durante uma guerra, quanto depois de uma guerra, quanto durante uma eleição, né? Isso, os boatos vão chegar. É mentira isso? Isso é mentira? O senhor está dizendo que é mentira? Não, eu estou falando que o Flávio não me passou isso. Não me passou isso, né? Porque o que se for isso, aí é o seguinte, então tem que escolher e pôr ela como candidata, né? Então não pode dizer que Medeiros é o candidato do PL, que é a prioridade, porque o que o presidente tinha me dito e o que o Flávio também tem me passado é o seguinte: nós vamos ter o cuidado de lançar só um candidato no PL, inclusive nem do PL vai se lançar outro, justamente para a gente ter um foco de poder eleger uma bancada grande. Mas, quer dizer, não vai ter, então, lá no PL, não vai ter um segundo candidato ao Senado. Candidato. Então, se de repente a simpatia é por outro candidato, então tem que trocar e tem que ser. Aí, sim, o partido precisa ser muito decente comigo de chegar e falar: olha,
a simpatia não é por você, a simpatia é por fulano de tal, porque aí eu vou dar um jeito de me adequar, né? O senhor está dizendo aí que se tiver um outro candidato ao Senado na chapa do PL, José Medeiros está fora, é isso? Lógico. Não tem como, num cenário disputado desse, você ter a simpatia da alta cúpula do PL, é por outro candidato, e você vai aí disputar o que cair da mesa, né? Não dá para entrar numa disputa dessa assim, em dúvida, né? Ou a gente entra assim, fechado, monolítico, olha, o nosso objetivo é isso aqui, ou então aí não dá para ir para uma disputa assim, na dúvida, né? Deputado, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de eleições, uma das grandes bandeiras levantadas pelos pré-candidatos da direita, inclusive pelo senhor, é a possibilidade de ter mais senadores desse espectro político para enfrentar, por exemplo, alguns ministros no STF, investigá-los, enfim. No entanto, atualmente a gente observa que até a própria lei de impeachment foi alterada, de 41 votos passou-se a 54, a PGR poderia tomar iniciativa porque tem foro privilegiado e só ela não faz, o próprio Alcolumbre, depois de receber pedidos com a maioria do Senado, também não pauta a questão dos impeachments. Não estou dizendo que o ministro é culpado, mas a gente tem acompanhado a questão do escândalo do Banco Master e pelo menos que sejam investigados. A pergunta é, vai mudar alguma coisa até a maioria ou essa impunidade, essa blindagem faz parte do sistema? Não, é lógico que todo organismo se defende e os organismos políticos não são diferentes, é a luta deles pela sobrevivência, mas esse negócio não emplacou, continua sendo esse quórum e o que a gente... Surgiu dos 41? Isso. Ah, sim. O que ocorre? E outro, também não pegou essa história do ser só o PGR, porque seria um tremendo absurdo numa canetada você tirar as prerrogativas do Senado. Mas na prática está muito difícil, da mesma forma. Hoje não acontece. Hoje não acontece. Primeiro porque nesse escândalo do Banco Master tem gente do Congresso envolvido com essa organização criminosa. Tem gente do STF envolvida com essa organização criminosa, inclusive trabalhando lá, já foi mostrado aí, trabalhando um ministro funcionário do Vorcar, era isso que tínhamos. Então, só um Congresso, só um Senado com muita coragem e sem rabo preso, né? Tem que entrar um monte de cutia lá, políticos sem rabo, porque senão não dá conta de fazer isso. E não é perseguir o STF. O STF é uma instituição importante, é bom a gente dizer aqui. A gente não pode dizer, o STF tem que ser extinto. Não. O que a gente tem que tirar é as maçãs podres. Maçã podre que põe com 14 anos uma mulher que colocou lá uma maçã podre que interfere na eleição. Uma maçã podre que não tem limites quando é a busca do poder e da autoproteção. Então essas coisas é que o Senado precisa equilibrar para que a população tenha um mínimo de segurança jurídica. Deputado, voltando para o tema anterior das eleições aqui de Mato Grosso, Mauro Mendes, há algum tempo atrás, foi lá na Avenida Paulista, subiu no palanque, cobrando anistia para Bolsonaro. Agora, no anúncio do apoio ao Wellington Fagundes, Mauro Mendes diz assim, olha, não tem apoio nenhum que decide eleição. Não fica ruim para ele isso? Olha, na verdade, assim... Porque minimiza o apoio do ex-presidente. Faz parte do jogo. Do jogo, mas assim, o apoio conta muito, assim como, por exemplo, para alguns candidatos, o Mauro está bem apoiado, tá bem, com bom apoio. Ele apoiar alguém aí, isso conta. Assim como o apoio do Jair Bolsonaro aqui em Mato Grosso, conta demais. Conta demais porque eu, por exemplo, se eu não tivesse o apoio de Jair Bolsonaro, eu não sairia candidato. Eu já saí uma vez sem apoio. Porque Jair Bolsonaro é a principal âncora de José Medeiros, é isso? O que ocorre? É que hoje nós temos um Estado que ele gosta do Medeiros. Eu, por exemplo, fui candidato, tive quase 140 mil votos, mas o apoio do presidente Jair Bolsonaro era a época para Coronel Fernando. Coronel Fernando, por um bigode de miquinho, não ganhou a eleição. O que acontece? O eleitor gosta de mim, mas ele gosta muito mais de Bolsonaro. Então, se eu saio ao arrepio da vontade dele, isso é ruim. E se, por exemplo, nesse estado, que é altamente conservador, que gosta do Bolsonaro, você sair atravessado e não tiver o apoio dele, o eleitor torce o nariz.
Agora, deputado, até algumas pesquisas mostram que outros candidatos, em termos dessa pontuação de voto, estariam à frente do senhor. Coloco assim no campo de pesquisa mesmo. O que o senhor atribui isso? Olha, na verdade é o seguinte, eu não brigo com pesquisa, assim como também sou extremamente reticente em relação a elas no período. Eu fiz matemática e um professor meu de estatística dizia o seguinte: existem as mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas. E por que eu digo isso? Porque pesquisas, pagando bem, às vezes consegue ter até uma proximidade com a verdade. Mas elas são, independente de serem as falsas ou as verdadeiras, elas são fotografias do momento, né? O que acontece? Eu não tenho dúvida, não é porque é José Medeiros, mas qualquer candidatura que fosse de uma pessoa escolhida para representar essa ala e para sendo candidato de Bolsonaro, tem uma competitividade natural, porque o eleitor de Mato Grosso ele está muito pé da vida com essas pautas que estão dentro de Ministério Público, dentro do Judiciário, que atravancam o Mato Grosso. É muito pé da vida com essas coisas, por exemplo, que teve no Carnaval, atacando família, atacando... Então, como eu defendo totalmente essa pauta alinhada, na hora da chegada do grande debate, o eleitor não vai ver bem José Medeiros, ele vai ver o que é que esse cara está defendendo e o que é que os outros estão defendendo. Esse cara tem coragem de pedir o impeachment de um ministro? Bom, tem, porque eu já pedi, já tem mais de 12 impeachment que eu assinei. Essa semana assinei o pedido de prisão do ministro Alexandre. E aí ele vai comparar. Os outros candidatos têm essa coragem? Aí ele vai ver quem tem, quem não tem e vai julgar onde vai funilar. Em 2010, as pessoas diziam que o táxi não tinha a menor chance, que os eleitos já seriam Blairo e Abicalil. E no final foi diferente. Então, e a eleição do Senado, ela também às vezes se define ali nos 20, 15 dias. Eu, por exemplo, tenho 66% do Mato Grossense que não me conhece. Nesse debate, as pessoas vão conhecendo e vão aderindo ou não, né? Então, eu estou muito tranquilo com relação a esse negócio das pesquisas. Eu sei que, da mesma forma que o Lúcio falou aqui, que houve tentativa aí de dar rasteira no senador Hélito, eu só estou aqui por causa do presidente Jair Bolsonaro, mas foram levados lá números dessas pesquisas daqui. O senhor foi alvo de rasteiras também? Não, já tinha rodado, foi o presidente Jair Bolsonaro que pôs o pé na porta, mas as pesquisas chegaram lá, tá com 1%, e eu tinha números que não, mas eu não entrei nessa briga, né? A gente tem que ajuntar nesse momento tá todo mundo, e tocar para frente. Deputado, uma outra questão aí, que de uma certa forma buscam, né, fragilizar a pré-candidatura de José Medeiros ao Senado. As pessoas colocam assim um ponto de interrogação falando, olha, será que dessa vez ele não vai recuar? Porque das outras, já é a quarta vez. Como o senhor rebate isso? Em 2018, porque assim, a candidatura majoritária não é nem uma questão de recuar, a candidatura de governador e senador, às vezes é mais difícil você conseguir entrar na aliança como candidato do que propriamente ganhar a eleição. Porque não depende de você, depende de um grupo. 2018 eu era candidato natural. Estava na chapa do senador Hélito, de repente fiquei sabendo pela imprensa que eu já não estava mais. Aí tive que ir para federal. Depois, 2020, estava com o apoio do presidente, de repente já não estava mais. 2022, o presidente falou, vai ser você. Um dia ele me liga e falou, você dançou. Falei, o que foi? Não, é que nós estamos indo para o PL e o Valdemar não abre mão do senador Hélito. Falei, não, é grupo, vamos lá, né? Ele falou, mas 2026 está seguro. E mesmo 2026, um dia eu já... Bolsonaro mandou te chamar, disse que você estão querendo te rodar lá. E fui lá, mas garantiu, falou, não, dessa vez está certo e hoje está tudo bem azeitado, né? Mas tem que ficar que nem jacaré olhando para o ovo, porque senão... Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e parabenizo os mistenses, os flamenguistas, os palmeirenses e as mulheres também, que ontem foi o Dia das Mulheres. Muito obrigado. Obrigada, deputado.